o conhecimento é o que faz a diferença. Toda uma engrenagem, né? Que ela funciona por conta do relacionamento humano. Esse trabalho vai valorizar o condomínio. Uma restauração de fachada é um investimento, não é um gasto. A restauração predial ela é necessária para uma manutenção, senão o prédio cai. Com a análise da situação. Claro que ser bom não é ser bobo. Olá, estamos aqui de volta para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E hoje nós temos convidados mais que especiais, né? Que vocês vão conhecer. Eles vão falar os seus nomes, vão falar um pouquinho das suas vidas para deixar vocês saberem por eles quem eles são. Vamos lá, quem começa? Primeiro as damas primeiro. Obrigada. Eu sou a Cristiane Scanhoela, eu sou a proprietária da franquia da Repinte de Sorocaba e de Campinas, então atendi todo o interior ali do nosso canto ali, né? Eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas há cerca de 4 anos eu estou dentro do ramo da construção e com a Repinte 2 anos, né? Fui criada na construção, então, apesar de ter uma formação da área da saúde, a construção tá no sangue, né? Mesmo porque nós mulheres, né, apesar de fazer uma coisa, nós fazemos outra com facilidade, né? Tranquilamente, 3 coisas. Sou mãe, sou esposa, proprietária, administra, a gente vai associando os cargos e funções aí, Não né? tenha dúvida, né? Isso. E aí, assim, a Repinte, né, que é nossa patrocinadora, e agora quem vai se apresentar é... Sou o engenheiro Paulo Ramalho, o proprietário da Repinte, como acho que a grande maioria já conhece, sabe. Estou aqui em ótima companhia da Ana Luísa Pretel, da Cristiane, que é a minha franqueada lá, como já falou, de Sorocaba, Indaiatuba e Campinas. Por sinal, é uma das franquias de maior sucesso entre todas que nós temos. Parabéns a ela pelo trabalho executado, o Jadiel, que é o esposo dela, que também... O bom também é que ele entrou numa franquia e ele era do ramo, então conhecia bem o serviço. Então isso aí ajuda muito que a franquia se desenvolva bem. Estamos aqui com a nossa amiga Pretel para conversarmos um pouquinho. Eu vou passar uma informação para vocês. Esses dias, conversando com o Paulo, nós descobrimos que nós somos parceiros há quase 10 anos. Por quê? O Paulo sempre acreditou na conciliação, na mediação, né? Então, na época em que eu fazia os cursos com apostila, né? Tinha apostila naquela época, o Paulo já nos ajudava falando, olha, o conhecimento é o que faz a diferença. E até hoje, né? Eu acho que o conhecimento da área, o conhecimento do trabalho que tem que ser feito, mas não é só a parte técnica, né? Você tem que ter um conhecimento de pessoas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e antes de começar, eu preciso falar, olha, a Repinte, ela ainda tem a lixa, gente. Eu sempre falo, a lixa é boa. a lixa é boa, é verdade verdadeira. Quando vocês forem em alguns eventos que tenha lá, peguem a lixa porque ela é boa, né? Então a gente tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que é a GK Condomínios, que esse ano faz 50 anos, não é uma empresa que começou ontem, e da CGTEC, que está chegando com a gente aqui, que é a segurança patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. E a Repinte, né, que está aqui o Paulo hoje, porque a gente vai falar muito da parte da estrutura da empresa, não como propaganda da empresa, sabe? Mas como filosofia da empresa, que é o que atrai da gente estar junto, porque Mulheres Condominiais é o olhar feminino para o condomínio. E nós tivemos esse olhar desde o primeiro momento, na hora em que a gente viu o trabalho que o Paulo desenvolve há mais de 30 anos, né? Também uma longa caminhada. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa interação com o cliente, como é que você chega no cliente, trata o cliente, porque tudo isso a gente sabe que no mercado faz uma diferença significativa.
Não, de fato faz. Uma boa interação, um bom atendimento ao cliente é vital, porque hoje em dia não só relações humanas praticamente quase tudo. Haja vista que em quase qualquer atividade, geralmente as pessoas são contratadas pela capacidade técnica, tudo, e são dispensadas por comportamento. Então, muitas vezes a mudança do comportamento ao longo do período de trabalho, seja em qualquer área, tá? Que enseja ela ser dispensada, não porque ela deixou de ser um bom profissional, a parte técnica, não, mas então esse relacionamento com o cliente, seja o cliente final, que seja o condomínio, o relacionamento com os meus pintores são meus clientes, tá? Os meus funcionários, toda a parte do escritório, são clientes dos outros. Então você tem que sempre atender da melhor maneira possível e com presteza, que é uma coisa que muitas vezes não acontece muito hoje, não só hoje em dia, já é um bom tempo. Você tem que responder com presteza para o cliente. Ainda que você não tenha responda exatamente o que ele quer, o que ele precisa, mas tipo, estou verificando, estou analisando, tô checando e depois te dou a resposta. Mas não deixa 3, 4 dias para responder, estou vendo. Não, responda de imediato. Esse é o que eu tenho falado para o meu pessoal. Não demore para responder, seja para o cliente, seja para o pintor, seja para o supervisor, tem que ter uma resposta breve. Hoje o tempo, né? O tempo ele realmente traz essa necessidade, né? As pessoas querem tudo para ontem, né? Imediatismo, né? O imediatismo. Isso. Né? O WhatsApp provocou isso. Na velocidade 2 ainda. Oi? E na velocidade 2 ainda. De preferência. Eu uso o e-mail, 2 eu não consigo entender. O e-mail eu já acabo usando o e-mail para poder agilizar. Que tem gente que fala muito pausado e tal. Não, peraí. Tem que ser mais assertivo. Então, para mim, o e-mail é o ideal. Hoje em dia. Objetividade. A gente estava até comentando sobre isso, né? Que às vezes tem a questão da objetividade. O homem, ele às vezes um pouco mais certeiro, né? Objetivo. E às vezes tem a vantagem e as suas desvantagens. Mas a mulher, às vezes, ela vai rodeando, ela entende, ela observa, ela analisa, observa o contexto todo para entender, para ver qual que é o tipo de resposta necessária para aquela situação. Muitas vezes tem que ser objetiva também, mas tem todo um contexto por detrás analisado para ver como que vai responder, né? Não tenha dúvida, inclusive porque assim, a gente sabe que a parte técnica, e por isso que o Paulo está há mais de 30 anos nesse mercado, é fundamental. Você tem que prestar um bom serviço. Você não pode fazer uma pintura que fique ruim. Não, né? Não dá para fazer. Mesmo porque a gente sabe, né, a qualidade das tintas que são usadas, a gente sabe da qualidade dos prestadores de serviço, mas você tem toda uma engrenagem, né, que ela funciona por conta do relacionamento humano. Né? Então foi a primeira coisa que eu vi na primeira vez que eu entrei dentro da Repinte, né? Essa fala que é uma fala igual a todos, né? Então isso eu acho que é fundamental da gente ressaltar aqui. Vocês vão falar assim, mas o programa hoje é para fazer propaganda da Repinte? Não, não é. É para dizer como uma empresa dedicada a uma parte do condomínio que é fundamental. Hoje você tem uma lei que obriga os condomínios a se manterem de acordo, né, com a reestruturação e com a pintura. E uma manutenção preventiva, né, que sempre a lei prevê que cada 5 anos os condomínios deveriam pintar, ou se for de pastilha, lavar e rejuntar se for necessário, mas teria que ser. E muitos condomínios deixam a coisa avançar, e depois, no final das contas, não avança muito, o custo final para isso é muito superior, fica muito alto. Não pode deixar fazer manutenção a cada 12, 15 anos. Se bem que, de fato, eu sei porque eu tenho clientes que nós pintamos, fazendo tratamento, e está com 12, 13, 15, até 17 anos, agora que estão voltando para chamar a gente de volta. Tudo bem, é claro que isso aqui é porque
a Repiinte faz o trabalho o mais bem feito possível, usa tintas só de qualidade, tintas premium. Então isso aí prolonga a durabilidade de uma pintura. E isso vai acontecer, e vai continuar acontecendo porque continuaremos sempre fazendo certo, no tempo certo, com o material certo e usando a mão de obra a mais adequada possível. Não quer dizer que não tenha defeitos, alguma falha, enquanto tem, lógico. Estão tratando com o ser humano. Então, e mesmo condomínios, fachadas, cada fachada tem uma característica. Então, isso pode dar problema no futuro. Mas quando dá problema e está dentro da garantia, a gente vai estar lá resolvendo. E você vê o que você falou agora, né? Depois de 15, 17 anos, não é o mesmo síndico. Não é. Não é o mesmo síndico. Então, o síndico que contratou lá atrás, a pessoa que está agora, ela viu o resultado, né? Porque normalmente o que a gente fala no mercado? Trocou o síndico, troca tudo. E não é bem assim, né? Então, é por isso que a gente está aqui falando um pouquinho mais da Repiinte hoje, né? E aí a gente também tem a questão da restauração predial e da pintura, que realmente fica muito bonita, né? Vendo o nosso institucional, para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor do que é a Repiinte. A Repiinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repiinte. E aí, a gente está falando hoje das relações humanas, né? E vejam, estamos aqui, né, com uma mulher condominial, sim, né, que trabalha nessa área, responsável, para quem não conhece o estado de São Paulo, a Sorocaba, Campinas e Indaiatuba são 3 cidades de muita importância dentro do estado. Sim, que elas estão em evidência, estão com um crescimento assim a largos passos, né, dentro do mercado. Exatamente, elas estão crescendo muito, né, porque são cidades que estão a 100 quilômetros de São Paulo, que tem toda uma estrutura médica, segurança, né, e não é ainda do tamanho da cidade de São Paulo. Então, muita gente... Esses dias eu conversei com uma dona de uma incorporadora, que ela morava em São Paulo, e aí na pandemia ela foi para Sorocaba, e aí agora ela mora em Sorocaba e vem para São Paulo de vez em quando. Ela inverteu. É que Sorocaba e Campinas, né, a região toda, ela traz o quê do interior que todo mundo gosta, né, da tranquilidade, da paz, com as questões, com as facilidades já dos grandes centros, né, que tem de tudo a qualquer hora, né? Então, dos mercados noturnos aos shoppings, aos espaços, mas ainda tem o quê do interior, né? Bastante área verde, poder conversar tranquilamente com o vizinho. Claro que, como qualquer cidade, daí isso é do pequeno ao grande, tem as suas questões críticas aí de violência, que acho que isso não entra nem no parâmetro, não entra, né? Na conversa. Mas as cidades estão evoluindo muito. São cidades, não é porque eu sou de lá, mas as cidades são lindas. São mesmo, de fato. De verdade é verdade, eu também acho. São cidades lindas, bem estruturadas, então os prédios agora que estão saindo, estão vindo cada vez mais bonitos, com destaques, né? Então, Sorocaba teve nos últimos 10 anos um boom de prédios, assim, Sorocaba e região, né? Astronômico. Então, quem foi há 10 anos atrás e porventura voltar, vai ver outra Sorocaba, né? Não tenha dúvida. Campinas, a mesma coisa, Indaiatuba também. E a única questão do nosso interior é que, diferente de São Paulo, lá não se tem leis que falam da obrigatoriedade de se cuidar de uma fachada. A lei é municipal, né? Aqui em São Paulo. Aqui é municipal. Então, a gente faz um exercício com todos de olhar para o cuidado, né? Para o cuidado do prédio. Para parar de pensar que a pintura é apenas estética, né? Que a pintura, a restauração predial, ela é necessária para uma manutenção, senão o prédio cai, né? Trocando em miúdo, se não cuidar, é o meu móvel lá dentro da minha unidade que vai mofar, esteticamente desvaloriza, né? Hoje, num mundo que R$1.000 faz uma diferença em muita coisa, desvaloriza nossos bens, né? Então a gente tem feito um exercício de mostrar as valorizações,
fazer a equiparação do mercado do antes e depois, para poder entender. Então, é uma região que vale a pena a visita. Convido todos vocês a ir lá para o nosso interior paulista, que vale a pena. Assim, eu comparo muito o prédio conosco, né? A gente não faz exame preventivo, né? Os que não se cuidaram, os que não deram atenção, os que não... Nada, o que aconteceu com eles? Hoje estão deteriorados. Exatamente. Né? As pessoas estão deterioradas, né? Eu falo, uma comparação, assim, a gente falou de você, de nós, as pessoas, o ser humano. A gente tem que se cuidar também. Sim. A nossa fachada tem que ser preservada. Não é só a fachada do prédio. Muita gente fala, pô, Paulo, você não faz 10, 15 anos tá na mesma cara. Não, o que eu faço, por exemplo? Todo dia de manhã eu saio, eu passo um protetor. Você tem que usar um protetor solar. Quando crescer, eu vou fazer isso. Então. Então, isso aí, pessoas que não usam protetor solar, o sol queima mais o rosto, você fica mais... Envelhece mais rápido. Envelhece muito mais rápido. Sim. Então, você tem que ter cuidado. O prédio, da mesma forma, o condomínio, de tempos em tempos, ele tem que ser cuidado, tem que ser restaurado, tem que ser repintado, e que, além de proteger tudo que está dentro do condomínio, seja as pessoas, seja móveis, parede, papel de parede, esse trabalho vai valorizar o condomínio. Tá? Pois é. Para não desvalorizar o seu condomínio. Desvaloriza muito um prédio acabado, mal pintado. A pessoa chega o apartamento vale, sei lá, 500 mil, vai vender por 400. É só pintar que o valor retorna ou até aumenta. Isso aí eu já vi... Mas um monte de vezes. Pode parecer meio óbvio, mas as pessoas muitas vezes não entendem que uma restauração de fachada é um investimento, não é um gasto. É um investimento que, na maioria dos casos, cada real investido dá um retorno de 5 a 20 reais na valorização do patrimônio. Uhum. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque não é só ir lá e pintar, né? Você faz a restauração. Então, as trincas que existem, né? O público tem que saber que tem trincas que aparecem, né? E elas aparecem com o tempo. O solo, ele sempre se movimenta, né? O solo, a operação de temperatura, por exemplo, você vê, tá 30 graus, 32 graus. De repente vem aquela chuva de verão, sem que... rapidinho, veio aquele monte de chuva de 32, em pouquíssima questão de 1 hora, 2 horas, a temperatura veio para 22, 23 graus. Essa variação brusca de temperatura, na maioria das vezes, provoca microfissuras em muitos condomínios. É comum acontecer isso. É uma curiosidade. E os ventos? Vento também. E os ventos? Vento porque balança agora o prédio. Parece que agora os ventos aumentaram, não é? Não, ventos, com certeza, isso faz o prédio se movimentar, que ele foi feito para ter uma certa movimentação, não é muito grande, mas movimenta. E detalhe, então, muitas vezes, em geral, são os últimos andares os primeiros que mais sofrem com isso. Em alguns casos, alguns prédios, eu não vou citar nome, mas tem um prédio aqui na Vila Mariana, que isso aí dá problema bem no meio do prédio. O vento dá problema. O vento, não só o vento, como terremoto. Aquele terremoto que teve no Chile, bem forte, eu acho que foi uns 12, 15 anos atrás. Uns 15 anos. Uns 15 anos. Eu tinha acabado de pintar esse condomínio aqui na Vila Mariana, e aí o que aconteceu? Bem na altura do 12º andar, ele trincou e desplacou o reboco. Nossa. Mas tinha acabado de pintar o prédio. No dia seguinte que deu o terremoto, o pessoal sentiu que os prédios balançaram, muitos balançaram. Esse é um prédio alto, ele tem acho que 27 ou 28 andares, então ele balança mais. Aí tinha acabado de fazer, aí o condomínio me chamou, olha, aconteceu isso. Aí fui lá, lógico, eu cobrei, porque isso não era garantia minha, da Repinte. Mas aí eu tive que refazer toda a lateral de um dos blocos lá, desse condomínio. Você sabe que nesse dia aí, eu moro em casa e no dia do terremoto eu lembro o local que eu estava porque a terra tremeu e eu senti. E aí eu senti, deu uma tontura, deu
uma coisa esquisita que eu não sabia o que era, que movimentou. E aí deu a tontura. Isso porque eu estava no térreo, minha casa é sobrado, eu estava no térreo, e eu lembro o local que eu estava. O dia que vocês forem lá, eu vou mostrar o local da sala que eu estava. Falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu senti... e as pessoas falam... Não, que o terremoto foi 8,9, uma coisa... Quase a nota máxima. E eu moro na Vila Mariana, né? E aqui Vila Mariana é uma área alta também, que é mais sujeita, inclusive. Exatamente. Tá? Seja, toda essa parte Vila Mariana Paulista, tudo na sequência, tá aqui praticamente... É o Moro, é o topo... É o topo praticamente da cidade. É o topo da cidade. Fora lá uma parte do Morumbi, talvez... E lógico, o Pico de Jaraguá. Ok, mas aí a Paulista, essa região é a região mais alta de São Paulo. Exatamente, e eu estou muito perto da avenida, né? Então muito perto do topo do morro. E aí assim, em casa, no térreo, eu senti... E aí eu falei para as pessoas, imagina que você sentiu, eu falei... E aí assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a pintura, né, não é só... a beleza, né? É realmente você preservar o seu patrimônio. Correto, né? Com certeza. Então, eu tenho aquela frase que eu sempre falo aqui, a paz valoriza o seu patrimônio. A paz valoriza, mas você tem que ter toda a parte de infraestrutura funcionando. Se o esgoto não estiver funcionando, se as águas fluviais não estiverem funcionando, se a elétrica não estiver funcionando, se as paredes não estiverem de acordo, fica difícil. Exatamente. E uma coisa assim que eu aprendi, quero que você corrija, né? Vocês corrijam, que cada condomínio ele tem uma característica justamente por conta da localização, dos ventos, do sol. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu uso esta informação por conta do eco que tem em cada prédio. Então as pessoas falam assim, mas naquele prédio não fazia esse barulho. Não fazia esse barulho dessa forma, porque naquele local o eco é maior, o som sobe mais, a sensação auditiva é mais perceptível. É real isso? Não, é verdade. Você tem, em função do que você tem de vizinhos, isso faz toda a diferença. Isso afeta nos ventos, afeta no som. O sol? O sol. Por exemplo, aqui, face sul, é a que menos toma sol. E aí a gente pode ver os prédios. Por que um lado do prédio está mais escuro, mais sujo que o outro? Porque quase não toma sol e tem umidade. Então começa a dar limo, mofo. Então a face sul geralmente é a mais prejudicada, geralmente, tá? Em termos de sujidade. Talvez em trincas, talvez a face que pegue mais sol, que tem essa variação brusca que eu falei, de uma eventual chuva no final da tarde, então ela pode estar até mais trincada, mas em termos de sujidade, de aparência, a face sul geralmente é a face mais degradada do prédio, tá? E questão de sensações, vai muito da vizinhança que você tem também. Tá? Hoje eu moro num prédio, estou sozinho ali, não tem nenhum prédio do lado, tem atrás. Só que daqui em torno de 3 anos eu vou ter 2 vizinhos, um de cada lado. Vai mudar a percepção, vai mudar alguma coisa. Isso influencia também na questão da conservação da pintura do prédio. Também, bastante. Sim. Vai influenciar, com certeza. A gente sempre fala, e a Repinte sempre faz esse exercício, essa capacitação com a gente. Cada prédio é único. É único. É único. Pode ser na mesma rua, um de frente para o outro, a mesma cor, o mesmo tudo. Um vai funcionar de um jeito, o outro vai funcionar de outro, né? Texturas, às vezes mudam. Por que meu prédio sujou mais do que o prédio lá da esquina? Né? É o mesmo lugar, a mesma condição, a mesma empresa construiu, vai dar influência nisso também. A gente mesmo lá em Sorocaba tem prédios, por exemplo, que... Vou falar de condomínios que tem 20, 30 torres, né? A primeira torre está de um jeito, lá no fundo está de outro, né? Tem mais trincas, menos trincas, mais som, menos som. Então, tudo isso influencia. Então, a gente sempre observa que cada prédio, apesar de ele ter uma estrutura geral, ele tem que ser observado unicamente. É exclusivo o processo de restauração e de cuidado com aquele condomínio. Não, e vai mudar, porque é o seguinte, mesmo que tem 2 torres, mesma construtora, por que essa aqui deu mais problema que essa?
Primeiro, uma foi feita numa época, outra foi feita na outra época, uma foi feita, vamos supor, o reboco foi feito no verão, outra foi feita no inverno. Aí, geralmente, as equipes mudam, mudou a mão de obra, mudou a época que você vai fazer o trabalho, muda. Uma coisa que as pessoas não acreditam, mas que tem uma influência enorme, é a umidade relativa do ar. Isso aí, para você assentar, você está assentando pastilha, um exemplo. Aí o cara, geralmente, ele coloca uma parte lá da argamassa para assentar a pastilha. Se for um dia de calor, que geralmente a umidade do ar baixa, porque é um dia quente, já é quente, umidade lá na faixa de 20%, 25%, ela seca muito rápido, então vai prejudicar a aderência a longo prazo ou a médio prazo da pastilha. Mas a diferença é muito grande. Mesmo para pintura, você vai pintar um prédio com um dia com uma umidade bem baixa, o consumo da tinta aumenta na faixa de uns 20%, 25% comparado com a outra face, tá? ou um outro dia aplicado com a umidade do ar mais alta. O consumo é muito maior, então a umidade do ar influencia demais. Então, cada prédio é um prédio e isso a Cristiane falou é verdade. Mas por que o meu está assim e o outro não é assim? Não, porque cada prédio é um prédio e não tem discussão. É época de construção, pessoa, mão de obra, mudou o material, vou usar esse reboco diferente. Tudo isso aí influencia no resultado final do prédio. Uma pergunta também, curiosidade pura. Aqui é o programa das curiosidades, né? As técnicas da construção foram mudando, né? E hoje nós temos chamada parede estrutural. Uhum. Ela também influencia na hora dela ser restaurada? Ela tem diferença de uma parede comum que tem coluna, ou ela, pelo fato de ser a estrutura do próprio prédio, ela tem alguma outra característica, um outro material? Muda um pouco, sim. Muda porque quando é parede estrutural, são os próprios blocos, são melhores que os blocos normais, são bastante preenchidos. Então, uma parede estrutural não tem que nem os prédios, a maioria dos prédios tem as colunas e as vigas de concreto e depois aí vem os blocos, o tijolo baiano preenchendo aqueles espaços. Sim. Já num prédio estrutural, não, ele levanta, vem tudo, não tem colunas assim. Você tem algumas colunas parciais assim no canto, são os blocos são preenchidos com concreto ou cimento e tem também a parte de ferragem que é usada, mas é diferente. Eu não sou engenheiro civil, eu sempre brinco, eu estou no ramo, vou completar 35 anos agora, eu brinco que eu sou engenheiro que virou pintor, que eu sou engenheiro eletricista, mas trabalhando tanto tempo assim, devo aprender alguma coisinha de restauração de fachada, né? Por isso que eu te pergunto, porque para as pessoas acham que não tem diferença, né? E a gente percebe, sabe? Percebe. Assim, eu sou muito curiosa, né? Então, eu estou te perguntando isso por pura curiosidade mesmo, porque eu acho que a pessoa que mora hoje numa parede estrutural, vocês acabaram de ouvir o que é uma parede estrutural, né? E como é que ela vai ter que ser trabalhada. Né? Ela é diferente da parede que foi feita há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. E mesmo a parte estrutural, não é só a parte externa que é estrutural, a parte interna também chega a ser estrutural. Então, quando você for uma construção estrutural, assim, de tijolo estrutural, tem que tomar cuidado, não é todo lugar que pode ser aberto. Exato. Internamente, eu vou tirar essa parede aqui porque eu quero ampliar a minha sala e tal. Aí... Igual rodam uns vídeos aí na internet, essa coluna não tá atrapalhando a minha visão, né? Eu vou tirar essa coluna. Às vezes a turma tira a coluna, né? Não tira a parede. Nem a parede. Porque a gente tem, às vezes, também alguns prédios, daí falando de um outro ponto, até por questão de custo, tem alguns prédios que têm feito fechamento de algumas áreas em drywall, vamos falar assim, né? Que hoje a gente já tem resistente a temperaturas e variações de tempo. Isso também influencia. Você fala assim, essa parede aqui tá diferente, parece que a textura não fica igual muito nesse espaço. E daí quando a gente vai verificar, é que aquela parede daquele espaço foi feito com fechamento de drywall. Até para a gente fazer a restauração é diferente da parede tradicional, né? Que eu vou lá, vou abrir aquela trinca, descubro que é drywall. Putz, então vamos mudar aí que é totalmente diferente o tratamento, né? Exatamente. Então, e lembrando que nós temos também aqui o nosso novo patrocinador, que é a CGTEC. CGTEC, sua segurança patrimonial. Nós temos que
ter a segurança de saber que nós estamos protegidos por uma empresa que também tem como prioridade a pessoa. Ela tem como prioridade proteção das pessoas. Então, é por isso que chama proteção patrimonial, mas ela protege, além do seu patrimônio, as pessoas que estão lá dentro. Por isso ela está aqui conosco agora. Grupo CGTech Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. E aí, a gente quer saber um pouquinho de vocês, já que nós estamos falando, né, das mulheres condominiais, né? A Cristiane já é uma mulher condominial também, que eu sempre falo que a diferença das mulheres condominiais são mulheres éticas, com conhecimento e que procuram transmitir o seu conhecimento para outras mulheres. Sim, né? sim. Essa é a ideia. E o que mais te chama atenção nesse mercado tão masculino? Porque eu sei que nas franquias do Paulo tem duas mulheres. Duas mulheres. Sim, eu e Duas a mulheres, Fernanda. né? E são quantas franquias, você sabe, Paulo? 8 franquias. 8 franquias, 2 mulheres. Estamos num número bom até. Tá ótimo. Né? Pode ter mais. Pode ter mais. Tem mais franquias, inclusive, para o mercado. Depois, você lembra de todas as cidades, Paulo? Lembra? Vamos começar. Vamos começar com Sorocaba, lógico, que está aqui. Tem Sorocaba, tem Guarulhos, que é também a mulher. Tem Litoral Sul, que também, na verdade, tem 3, porque é Janaína, que é a engenheira Janaína. São 3 mulheres, na verdade. Tem Litoral Norte, aí temos Goiânia. Que também é da Kelly, né? O Litoral Norte também é a Kelly tá junto. Kelly está envolvida. Então, Sempre tem tem Sempre tem mulheres envolvidas. Tem Santa Catarina, que é o litoral vai de Joinville até Florianópolis. Floripa. E tinha Brasília, mas Brasília eu estou desativando porque a pessoa não se dedicou, então então a Repeat está assumindo Brasília. Absorvendo. Tá. Era uma franquia, mas a gente está assumindo como diretamente por São Paulo. Então, se não tiver enganado, acho que são essas, se eu não esqueci E delas todas você viu que você falou. Tinha Osasco e Barueri também. Isso. Osasco e Barueri, que também estamos reassumindo isso aí, porque franquia, como todo negócio, é um bom negócio, mas tem que ser dedicado. Você não pode, a coisa nenhum negócio anda sozinho, assim, do nada. Se você não se dedica, você tem que fazer dedicação, você tem que cuidar do negócio. É o que a gente estava conversando antes, né? Nós temos muito mais de 30 anos de trabalho. Eu tenho toda essa estrutura feita, mas com 35 anos de trabalho, mas sempre cuidando, sempre zelando. E trabalho até hoje, tá? Com meus 74 anos, estou lá todo dia trabalhando, não tem essa de As folga. pessoas falam para mim, você vai se aposentar? Eu falo assim, olha, eu queria muito me aposentar, mas acho que só por 10 dias. 10 dias estava bom, porque depois eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas a questão do envolvimento, né? Eu acho que isso daí é fato. Como qualquer negócio, a gente precisa estar 100% presente, né? A história de que o negócio só cresce com os olhos do dono é muito real. O olho do dono engorda o gado. Exatamente. Né? Ele precisa só ficar olhando pro gado. Eu posso delegar funções, mas eu preciso saber qual que é a função que eu estou delegando, o que eu espero de resposta daquela função. Então, você tem que entender a função. Exatamente. Né? Gerenciar, eu posso delegar tudo, mas eu tenho que saber gerenciar todas essas delegações. Exatamente. Né? Ou pôr nas costas e vamos embora, vamos assumir junto, né? Eu sempre falo uma coisa que assim, a pessoa fala assim, eu não sei fazer. Não tem coisa que me irrite mais. Eu não sei fazer. Você tentou? Você perguntou como é que faz? Eu falo que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. A pessoa fala, não sei, e lá ela fica, né? E pior do que eu não sei também, eu diria, tão ruim quanto não sei, é o já sei. Você vai estar participando de uma exposição, de um treinamento. Eu já sei. Esse já sei, você fecha a porta, você não aprende mais nada. E esse negócio já sei, ninguém sabe tudo, não. Eu tô quase 35 anos no mercado e cada dia aprendo
alguma coisa nova. Semana passada aprendi uma técnica nova de pintura, quando você tem duas faixas no prédio, que eu falei, achei que não era possível. E aí uma equipe mostrou, puxa vida, eu não sabia, com 35 anos. Quer dizer, então, e eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que eu tenho que aprender, e aprendo até com o zelador do prédio, até com o faxineiro, dependendo do que ele falar, vou tentar. Não é falar assim, você é faxineiro e não sabe nada. Não. Muitas vezes o faxineiro, ele trabalhou como pintor, trabalhou como pedreiro, de repente ele fala, olha, se fizer assim, talvez é melhor. Você tem que estar sempre disposto a ouvir. A escutar, analisar. De repente, você analisou, viu, não deu certo, ou não achou que era a melhor solução, não usa a solução. Mas muitas vezes, acho que vale a pena. Então, tem que sempre aprender, todo dia. A partir do momento que a gente parar de aprender, a gente está morrendo já. Então já viu. E eu quero continuar envelhecendo até bastante. Eu ontem ouvi uma entrevista que a nossa projeção agora de vida, se bem cuidada, é 120 anos. Viu, gente? Vamos lá. Então. 120 anos. Então, assim, eu estou bem na fita. 120 anos. Então... E retomando uma pergunta que você me fez, o que a gente, enquanto mulher, percebe de diferente dentro dessa área, né? Isso é importantíssimo você contar para nós. Eu acho que, assim, é uma área, na sua grande maioria, com predomínio masculino, né? E o olhar masculinizado, né? Ele tem as suas dificuldades, no sentido de preconceito mesmo, né? Então, a gente, enquanto mulher, tem que ir desbravando duas vezes. Pelo caminho que é difícil empreender, ponto, e pelo caminho de mostrar da nossa competência. Tem que provar uma competência a mais do que... O tempo todo. O tempo todo. Para além do que os homens, de fato, às vezes, só o fato de homem chegar já mostra a competência. Daí a gente tem que mostrar o porquê que eu estou naquele espaço. Né? Então isso acho que é um exercício constante dentro dos condomínios, seja para o síndico, seja para o morador. Acho que os pintores nem tanto, acho que os pintores já observam a gente com outro olhar assim de gestão. Pintoras tem? Não, poucas, porque até já abrimos, tive até pintora de fachada, acho que interna, acho que a gente está com uma equipe agora, se não me engano. Porque eu não cuido mais dessa parte de contratação de pessoal. Tenho um coordenador para isso, por isso que eu tenho toda uma equipe que me assessora, tá? Mas gostaria muito, porque a mulher ela é mais detalhista, ela faz melhor, tá? Não fica querendo inventar, você ensina, ela aprende daquele jeito que ela vai fazer. Então, seria muito bom se a gente tivesse mais pintura, eu gostaria muito. Porque eu vi nas construtoras, né? Azulejista, tudo tem sido mulheres, né? Sim. Porque ela faz com mais cuidado, ela tem um capricho. Detalhista. Lá em Sorocaba a gente tem equipes que já trabalharam com a gente na fachada, né? E elas descem na cadeirinha? Tranquilamente. De boa, assim? De boa. Supervisores de obra também já tivemos mulher também, de conseguir fazer a gestão. Supervisora nós temos, supervisora de obra nós temos. Isso. E também agora a gente está, acho que já até comentei, dentro de Sorocaba a gente está ajudando no curso de mulheres na construção. Então, desde pequenos reparos até, à medida que o curso for evoluindo, chegar à fachada. Né? Olha que legal. Porque acho que é necessário, porque assim, na prática, a gente fala do pereirão, né? A mulher acaba fazendo de tudo um pouco, né? Sim. Vai em casa, daí às vezes o homem trabalha ou não gosta muito de fazer essas coisas, a mulher vai lá, arruma a tomada, pinta não sei o que lá, faz não sei o que lá. Na prática, muitas mulheres já executam isso. Exatamente. Só que daí vai faltando a capacitação ou até espaços que ela fala assim, eu vou fazer um curso de azulejista. Aonde? Chega lá no lugar, não tem. Ou é quase que uma herança que você recebe, né? É o pai que era azulejista, que ensinou o filho, que ensinou o neto, e daí as mulheres ficam meio perdidas ali. Aonde que eu vou estudar, que eu quero, eu gosto... Daí, ou sobra recorrer à internet, vou aprender pela internet para fazer, ou os espaços que se tem para aprender, às vezes são um pouco limitados. Na pintura, por exemplo, muito pintor que está conosco hoje, e acontece, um que ele começa com uma ajudante, mas se ele não tem medo de descer da corda, tem coragem, e quando ele está afim de aprender... Aprende. Eu tenho, não vou citar nomes, eu tenho diversos casos que a pessoa começou como ajudante e tal, hoje é líder de equipe, hein? Não é que é só pintor. É que quando a gente fala tem equipe, você tem sempre um líder que é aquele que é sênior, que sabe mais. Então,
começou comigo como ajudante, hoje é líder de equipe. Agora, se está disposto a aprender, quer aprender, temos como ensinar. Vocês viram por que a Repinte está aqui? Vocês viram a criação de uma escola, né? Então, assim, vocês viram o quanto se dá valor para a questão do conhecimento, de fazer com que a pessoa evolua dentro da própria empresa, que ela traga o resultado dentro da própria empresa. É só ter a oportunidade e as pessoas realmente respondem, né? Por isso que eu sempre falo, desde da mediação, né, que o Paulo está junto com a gente, com a Repinte, e essa questão do conhecimento nos eventos que nós fazemos, realmente eles acabam trazendo mais conhecimento para a área condominial e trazendo também a questão da mulher sendo inserida cada vez mais dentro de um mercado que realmente era absolutamente masculino, né? Você falou mediação, uma coisa que eu tenho feito muito, a minha vida inteira é feito mediação dentro da empresa. Uhum. Mediação entre o supervisor e o pintor, entre o pintor e o zelador, entre o pintor e o síndico, entre muitas vezes o pintor e o coordenador, entre eles. Você tem que muitas vezes estar parando, conversando, explicando, vendo, porque para evitar conflitos. Sempre vai ter algum conflito. Sempre tem. Porque aquele supervisor não sabe nada, sei lá. Aquilo Ele quer mandar em mim. Quer mandar em mim. Aí eu pedi material e não mandou, e não leu meu WhatsApp, não respondeu. Então, no final, quando não consegue resolver no âmbito da supervisão e coordenação, acaba chegando a mim. Então, aí toca o Paulo Ramalho que vai lá. E quando não é o Paulo Ramalho, aí ele me chama, viu, gente? Ou o Léo, que é meu presidente. Aí ele me chama lá, Pretel, aqui, ó, chama Pretel, né? E olha, eu não dou com o pau de macarrão na cabeça de ninguém, né? Nem como é que chama aquele negócio lá que pinta, o pincel. O pincel. Ou o rolo, cabo de rolo, né? Aí a gente vai fazendo com que as coisas sejam realmente conversadas, né? Da forma que tem que ser. Não tem muito jeito, né? As pessoas têm que conviver, têm ideias diferentes, né? Mas a gente, na mulher, na construção, na restauração, na pintura, ela vem se sobressaindo e ela vem aumentando, né? E eu estou falando nisso, a melhor franquia hoje é a franquia que está Sorocaba com a Cristiane. Com a Cristiane. Então, mulheres, se animem realmente. Agora, tem que ser ligada mais ou menos no ramo, senão não adianta, né? Uma professora, não fala nada contra professora, minha mulher é professora, mas eu vou entrar nesse negócio sem saber nada. Não dá. Inclusive, hoje as franquias a gente está passando para pessoas que sejam já relacionadas com o ramo. Senão, dificulta muito para poder entrar, para conversar. E para sobrar menos supervisão para a gente, que é uma franquia, não anda sozinha, tem que ter todo um apoio nosso. Sim, então, com certeza. Então, quanto mais for do ramo, facilita para eles e facilita para nós. Tanto que lá, só para contextualizar, né, que nem eu falei no começo, que tem uma formação da saúde e cresci na construção. O Jadiel, que é meu esposo, ele iniciou a vida, né, profissional dele como pintor, né? Então, pintor de cordeiro, que a gente chama, pintor de cordeiro. Então, ele sabe muito bem sobre isso. Meu pai foi bancário e depois que ele foi para o ramo da construção. Então, a parte administrativa, desde cotação, mensuração e tempo e prazo, isso também tem a base. Então, a gente consegue conciliar as duas coisas. E daí vem o jeitinho feminino lá no nosso desenho. O olhar feminino. Nosso desenho funciona assim. O Jadiel é muito prático. Então tem que falar com o pintor. Tá bom, não tá. Faz, não faz. É isso, não é isso. Porque é prático, né? Daí quando que eu entro? O morador questionando o pinguinho de tinta que caiu na janela. O síndico que às vezes queria entender um pouco melhor da tinta que vai colocar, do desenho, da cor, da valorização. E daí eu venho, olha, vamos lá, esse pinguinho a gente consegue tirar, até aqui ele vai, mas até aqui não vai. E daí vai com um jeitinho. Com fala. Com a análise da situação. Claro que ser bom não é ser bobo, né? A gente saber se pôr, saber se colocar. Mas às vezes na rispidez ou na objetividade a gente não consegue. Às vezes a gente tem que dar
uma respirada, vamos lá. É a entonação da voz. A gente pode falar tudo. Mas com educação, no tempo certo, com as palavras corretas. Isso é a coisa mais importante, gente. Como transmitir, como falar. Você pode falar, tem diversas maneiras de falar não, até de falar sim. Então, você tem que ter um linguajar mais tranquilo, mais educado. E algumas vezes tem que ser firme também, lógico, que nem ela falou, ser bom não é ser bobo, mas então algumas vezes tem que ter firmeza, mas tem que, mesmo com firmeza, tem que ter amor no que você faz. Sem amor você não consegue nada na vida. Não, né? Eu falo assim, qual que é o seu diferencial? Eu gosto de gente. Tem gente que não gosta nem do espelho. Não, tem que gostar de gente. Eu tem não que vou gostar citar de aqui. gente. Tem uma pessoa que era desse ramo, como não gostava muito de gente, de pintor, de zelador, aí não deu certo. Não tem como, né? Certo. Porque ele vai lidar com um prédio inteiro, com um monte de gente. Você tem que gostar, você tem que saber tratar as pessoas. A gente às vezes entra num condomínio que a pessoa quer contar a história desde quando o mundo é mundo e às vezes você está com o tempo disponível, mas você tem que estar disposto e disponível para escutar. Ou às vezes saber como sair dessa situação, que estou com 5 minutos, não vai dar tempo de escutar. Mas eu te escuto depois. Isso. Olha, eu volto aqui para a gente... A tua história é muito interessante. Isso, mas é o jeito de lidar, assim, mas tem que estar disponível para estar perto de pessoas. Se eu falar assim, gente, que cansativo ficar falando, ficar ouvindo. Então não é uma área possível. Né? Exatamente. Porque... Gente, estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim, né? E olha, nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. O primeiro hoje, Paulo, da Repinte, que está aqui conosco sempre, né? A CGTEC, que está chegando agora, segurança patrimonial e vários serviços que depois nós vamos detalhar aqui para vocês. E a GK, né? Desde 1976, esse ano 50 anos. Não é qualquer empresa brasileira de qualquer ramo que chega em 50 anos, e Gabriel Carpá, GK, vai fazer 50 anos esse ano, se Deus quiser. E até a próxima. Aguardamos vocês. Obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigada. Obrigado pela Cristiane estar aqui, obrigado, Pretel, pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por tudo. Obrigada, viu? Obrigado. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.